Por gentileza, vamos receber o Raul Beck, do CPQD, por gentileza. Vamos falar um pouco sobre baterias e sistemas de armazenamento, tanto na mobilidade elétrica quanto nos sistemas de energias alternativas. Tá? Só um rápido introdução do que é o CPQD. A Fundação CPQD é o antigo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, que ela foi tirada do processo de privatização do sistema Telebrás em 98 e transformada numa fundação privada sem fins lucrativos, para poder atuar com todos os players do mercado nacional em termos de tecnologia. Tá? Então, nós temos no CPQD um grupo da área de sistemas de energia, baterias, armazenamento, principalmente, criado na década de 80, e desde então, na verdade, eu estou um pouco antes, eu estou desde 79 no CPQD, tá? Então, desde 86, 89, que a gente vem atuando nessa área de storage, de armazenamento. Tá? Vamos ver, sofrer a síndrome de apresentação. Tá? Então, a gente vê que a parte de viés no mundo... Ok, obrigado, Noel. A parte de viés no mundo vem avançando a galope. Tá? Durante o início da pandemia, a gente percebeu os impactos que só a interrupção das atividades de mobilidade do mundo todo, o quanto impactou na redução dos níveis de poluição das grandes cidades. Tá? A gente vê, por exemplo, a Europa, vocês não vão conseguir ver daí, mas a gente tem cidades como Milão, como Paris, como Roma, em que houve uma redução da ordem de 50% no nível de poluição nos grandes centros, basicamente devido à interrupção da mobilidade de veículos nessas cidades. Tá? E isso também se vê na China, em várias cidades ao longo do planeta. Londres, Nova Delhi, Wuhan, tá? Que foi o centro, digamos assim, do início da pandemia. Então, essas cidades mudaram os seus aspectos só pela redução de emissões no transporte urbano. Tá? Isso foi um acelerador no processo de introdução da mobilidade elétrica. A gente vê que as unidades de veículos elétricos vêm crescendo, tá, exponencialmente ao longo dos anos. A gente tinha 2015, 16, 17, 18, chegou 19, 20, a coisa começou a ter um crescimento exponencial, a ponto de várias montadoras já terem decretado datas para interromper a produção de veículos a combustão e partir para veículos basicamente eletrificados. Tá? Então, a gente vê a Nissan dizendo que em 2025 já vai ter 50% da frota dela totalmente eletrificada. A Ford, Mercedes, Audi, Volks, colocando essa data em 2030. A própria GM e a Honda, em 2035, 2040, diz que 100% da produção deles vai ser de veículos elétricos. Então, a gente vê que a mobilidade elétrica é um caminho sem volta. O que ainda atrapalha nos veículos elétricos? As baterias. As baterias, nessa época inicial, representavam em torno de 40%, 45% do preço do veículo. Hoje, elas já estão na faixa de uns 25%, 30%. Tá? Isso já colaborou para esse crescimento exponencial que a gente vê de penetração dos veículos elétricos. Mas por quê? Por conta dessa redução exponencial do preço das baterias. Em torno de 2010, 2011, o quilowatt-hora de bateria estava em torno de $1.200, $1.300 o quilowatt-hora. Esse valor, em 2020, chegou a 137. Teve uma redução em 2021, chegou a 120, 125, e deu um engasgo no final do ano passado, 2021, por conta da retomada de atividades econômicas, que criou um impacto de demanda, e no início desse ano, por conta do conflito na Ucrânia com a Rússia, as matérias-primas sofreram uma elevação, lítio principalmente, em torno de 20% e 25% no preço do carbonato, do hidróxido, que são as bases da obtenção do lítio para a produção das baterias. Isso interrompeu um pouco essa tendência de queda do preço das baterias, mas ainda assim existia uma estimativa de que em 2025 a gente teria o quilowatt-hora da bateria para a mobilidade elétrica abaixo dos $100, chegando na faixa de $90, e nesse preço da bateria, um veículo elétrico e um veículo a combustão, sem nenhum subsídio, teriam basicamente o mesmo preço,
o que seria a virada do paradigma dos veículos totalmente para o modo elétrico. Tá? Isso deve acontecer, porém deve ter um delay aí de uns 2 anos nessa previsão, mas vai acontecer. E o crescimento vai continuar sendo exponencial. Veja que esse crescimento ele é puxado pela mobilidade elétrica, aqui no azul, tá? Mas o storage, que é o que está em laranja ali, tá? Na verdade, laranja não, o rosa em cima, ele também vai acompanhar esse crescimento na disponibilidade de baterias para sistemas de energias renováveis. Uma projeção dos volumes em bilhões de dólares. Em 2019, a gente tinha um mercado potencial, ou um mercado real, de 60 bilhões de dólares em baterias para mobilidade elétrica e storage. A projeção é que em 2035 isso chegue a cerca de 550 bilhões, praticamente 10 vezes de crescimento num período de 15 anos. Nada que eu me lembre cresce nessa taxa em termos de tecnologia. E o storage, que era uma fração pequena em 2019, 9 bilhões de dólares, vai estar com 108, quase 110 bilhões de dólares para sistemas de energias renováveis. Bom, isso daqui o nosso amigo Gustavo hoje de manhã já explicou bem, já mostrou bastante as aplicações de storage em todos os nichos do setor elétrico, desde a parte de geração, controle de serviços ancilares, a parte de armazenamento de grande porte, seja na transmissão, seja na distribuição, e chegando até os consumidores finais, nas residências, nos comércios, apoiado com a parte de geração distribuída, onde ela vai estar uma penetração capilar extremamente forte, provavelmente em 3, 4, 5 anos. Tá? Essa é uma previsão do crescimento da capacidade acumulada de sistemas de armazenamento até 2040, tá? Basicamente puxado pelos Estados Unidos, tá? Estados Unidos e China, que são os mercados que mais crescem hoje, apesar de que aqui ainda temos uma contribuição grande. Esses dados são de 2019. Ali os tigres asiáticos, Coreia, tinham uma participação grande, a Alemanha também, mas esse mercado vai continuar crescendo com grande força. Aqui está a previsão, antes desse solavanco que a gente teve no início do ano, da redução do preço dos sistemas de storage, detalhado em termos de custos de células, que é o que está aí azul, a parte dos sistemas de gerenciamento, sistemas integrados nos containers, nos sistemas de grande porte, a parte de transformadores, sistemas de integração, EPC. Então, veja que essa redução ela vai continuamente evoluindo até chegar em preços que vão tornar essa alternativa extremamente atrativa para os consumidores de modo geral, tanto nos sistemas de grande porte, para as concessionárias, para as grandes empresas de energia elétrica, quanto para os consumidores finais, para ter um sistema de armazenamento doméstico que vai poder auxiliá-lo nas reduções de contas, na redução de demanda, uma série de outros fatores. Aqui esse gráfico mostra, da mesma forma, essa projeção de crescimento. Infelizmente, a América Latina, que está em rosa aqui nesse gráfico, mostra um pequeno crescimento, né? Apesar dos saltos que houveram nos outros países. No Brasil, a gente vê, já viram, tá? Que a gente tem aí 195 terawatt-hora de demanda, gigawatt-hora de demanda, tá? E nessa matriz, a gente tem a hídrica lá com mais de 50%, a eólica com 10,5% e a solar, que a gente já sabe, com terceiro lugar com cerca de 8%. Porém, a eólica e a solar, elas precisam do storage para serem uma energia robusta, para ser uma energia que possa ser contratada para base de demanda. Tá? Então, o que nós temos como previsão é que o Brasil embarque também na onda que hoje já domina o mundo. A Austrália começou a puxar, em 2017, a instalação de grandes sistemas de armazenamento.
Um primeiro grande sistema foi instalado lá em Hornsdale, no sul da Austrália, pela Tesla. Esse sistema era um sistema de 100 kW, 100 megawatts, 150 megawatts-hora. Em 2 anos, esse sistema se pagou, em termos de benefícios para a sociedade e retornos de capital, tanto que no ano passado ela foi expandida em 50%, dos 100 megawatts ela foi para 150 megawatts, 193 megawatts-hora de potência. Mas não é um dos maiores sistemas hoje, ela já foi ultrapassado por outros sistemas que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Tá? Na América Latina, os crescimentos projetados, tá, reais e projetado para 2021, ainda não inclui o Brasil, por incrível que pareça. A gente vê que o Chile vem puxando, desde 2012, as instalações de sistemas de storage no setor elétrico, tá? E a previsão de crescimento exponencial o ano passado se confirmou, aqueles números eram estimados e foram confirmados, porém o Brasil não apareceu ainda nesses gráficos, tá? A gente já está sendo ultrapassado por El Salvador, Haiti, Costa Rica, Equador. Então, o Brasil precisa acordar para essa nova realidade. E o que a gente vê no mercado? O Brasil já está acordando. A gente já tem, para aplicações de pequeno porte residenciais, vários produtos disponíveis no mercado nacional, tá? De vários fabricantes, representantes. Tá? E no mercado mundial, como eu disse, a Austrália deixou de ter Hornsdale como maior base instalada de sistemas de storage. Hoje, o maior sistema instalado é da Moss Landing, na Califórnia, 1 e 2, que lá eles têm 2 sistemas gigantes, um de 1.600 megawatt-hora, para 4 horas de autonomia, e outro de 730 megawatts-hora também para 4 horas. Então, são sistemas enormes. E outros sistemas nesse pote estão sendo instalados, a maior parte ainda nos Estados Unidos, alguns lá na Emirados, Austrália, Inglaterra, Coreia. É interessante observar que nem todos os grandes sistemas são lítio-íon. Tem alguns sistemas que estão trazendo tecnologias avançadas, inovadoras, como a sódio enxofre, que está nos Emirados Árabes, que está aqui no Japão, em Fukuoka, outra no Japão também, em Hokkaido, e uma tecnologia bastante disruptiva que promete ser revolucionária para os próximos anos, é a sódio-íon. É uma bateria idêntica a lítio-íon, só que em vez de utilizar lítio, que é um metal um pouco menos abundante na crosta da Terra, ela utiliza o sódio, nessa base de íons que são utilizados na bateria. E o sódio é um elemento extremamente abundante, é o nosso famoso sal de cozinha. Tá? Então, essa tecnologia é uma tecnologia que está sendo pesquisada já há vários anos, praticamente ela surgiu junto com a lítio-íon. A lítio-íon é uma tecnologia que se tornou comercial relativamente recente. Em 1991 foi a introdução da primeira bateria comercial pela Sony para câmeras de vídeo, tá? Competindo com as baterias de níquel metal hidreto, níquel cádmio e até a chumbo ácidos que eram utilizadas até então. A sódio-íon ela foi também desenvolvida nessa época, mas tem um problema técnico ou tecnológico, que os íons de sódio são cerca de 4 vezes maior do que o íon de lítio. E os demais materiais que atuam na bateria, como separadores que permitem a passagem dos íons, eles estrangulam a passagem dos íons de sódio, porque não tem diâmetro suficiente dos microporos para passar um íon 4 vezes maior. E quando eles conseguem separador que passam esses íons, eles têm um processo de degradação muito mais rápido do que na lítio. Então, esse problema tecnológico vem sendo pesquisado há 30 anos e, aparentemente, conseguiram agora encontrar uma solução. Já tem uma primeira bateria, digamos, pequeno, mas ainda médio porte, 1 megawatt-hora, que foi instalado na China esse ano, no começo desse ano ela foi comissionada, e a promessa é que essa bateria comece também a ser introduzida na mobilidade elétrica. Isso acontecendo, os investimentos na tecnologia vão elevar em muito o volume de pesquisas e, digamos, a penetração dela no mercado.
porque o custo de produção delas vai ser bem menor, por ter materiais muito mais abundantes, e o processo de produção é praticamente o mesmo da lítio, porém com materiais muito mais abundantes, muito mais baratos. Tá? Aqui a gente vê a foto de algumas dessas instalações, essa é a Moss Landing. Na verdade, ela está dividida, como eu falei, em 2 grandes parques. Tá? Então, tem uma parte que fica instalada onde era uma usina a carvão, lá na Califórnia. Eles desativaram completamente, descomissionaram essa usina de carvão, tá? E fizeram a instalação dos bancos de baterias dentro da instalação e do lado de fora. Essa é a fase 1 e 2, e a outra, de 730 mega, é na face externa. A outra na Gateway, da Califórnia, de 250 megawatt-hora, e a de Hornsdale, na Austrália. Tá? Na chamada 21 da ANEEL, foi aberta, digamos, oficialmente, a introdução de sistemas de storage no Brasil no setor elétrico. Tá? Então, tivemos 23 projetos para instalação e pesquisa de sistemas de armazenamento no setor elétrico. E, nesse projeto, a gente tem a honra de ter construído a primeira bateria nacional de lítio-íon para aplicação em sistemas de storage de grande porte. Então, a gente desenvolveu, junto com a PHB, CPQD junto com a PHB, uma bateria de 118 kWh, que está instalado lá na USP, está em operação. Tá? Então, hoje de manhã, não sei se alguém estava aqui, mas comentamos num outro painel, que o Brasil hoje tem a tecnologia, tem a engenharia para fazer todo tipo de bateria para qualquer aplicação. Só não temos as células, não dominamos as células. O demais a gente tem total capacitação. E essa é uma prova viva disso. Tá? Quem ouviu a fala esqueci o nome do rapaz da EPE que esteve aqui na abertura do evento, tá? Eles publicaram o PDE 2031, e nesse PDE 2031, eles já sinalizaram que a redução do preço das baterias é um fator incentivador para a introdução dessa tecnologia no nosso sistema elétrico. Então, isso é uma coisa bastante alvissareira, digamos assim. Tá? E, fruto disso, na verdade, fruto da chamada 21, a gente já teve a aprovação pela ANEEL e pela EPE da instalação de um sistema de grande porte, tá? pela ISA-CETEP, na subestação de registro, lá no estado de São Paulo, no litoral do estado de São Paulo. Então, lá está sendo feita a instalação de um banco de bateria de 60 megawatt-hora, 30 megawatts, para autonomia de 2 horas. E essa vai ser a primeira bateria de grande porte instalada aqui no Brasil. Tá? Ela deve entrar em operação agora, no início de novembro. É a previsão, esperamos que se concretize. E vai ser objeto de estudo e de desenvolvimento dessas baterias de grande porte na introdução do setor elétrico. Tá? Basicamente era isso que eu tinha para apresentar, meu tempo esgotou também. Fico à disposição depois para perguntas e vamos estar no debate aí daqui a pouco. Tá? Muito obrigado.